Olá, estamos começando aqui mais um Ponto de Vista, ao vivo mais uma vez pela nossa Santa Cecília TV. Muito mais informação, muito mais debate para você, né? A gente aqui diariamente a partir da 1h30 da tarde, a tradição no horário, né, do debate político e da discussão dos temas que estão sempre na pauta, assuntos importantes aqui para a cidade da região metropolitana e para todo o país, né? Vive-se aí uma expectativa absurda em relação à divulgação do tal vídeo da reunião ministerial do dia 22 de abril. Me parece que o ministro do STF, Celso de Mello, vai abrir o vídeo para todo mundo acompanhar, né? Quem tiver paciência e não tiver nada para fazer durante 4 horas aproximadamente, né? Fique à vontade e vai acompanhar ali os insanos no ar, né? Talvez seja por aí um bom título para esse filme aí que deverá ser liberado pelo ministro Celso, acredito que o ministro Celso de Mello vai liberá-lo na íntegra, né? Enquanto isso, a gente fica aqui abrindo espaço, né, para discutir, para debater, para pedir para as pessoas ficarem em casa, para o uso das máscaras, o máximo cuidado aí que as pessoas têm que ter e seguirem aí as autoridades da saúde, as pessoas sérias, né, que são os prefeitos e os governadores Brasil afora, né? Porque tirando os prefeitos e os governadores não tem mais nada. Infelizmente, não temos mais absolutamente ninguém. Tem o ocupante lá do Palácio do Planalto, que mais uma vez vem falar no uso da cloroquina. Vamos usar a cloroquina. Aí disseram para ele que o ministro da Saúde, no dia anterior, tinha dito que a cloroquina não pode ser usada, né, em casos excepcionais. E aí, bom, o ministro tem que ter a mesma opinião que eu. Tem que estar fechado comigo. Se não estiver fechado comigo, então o que a gente vai fazer, né? Vamos continuar seguindo as orientações aqui do governador, do prefeito aqui de Santos, que preside o Condese, Paulo Alexandre. As coisas estão caminhando com enormes dificuldades, enormes problemas, não só na área da saúde, como também na área econômica, né? Muita gente aí fechada, que talvez não consiga retomar, porque, afinal de contas, de onde deveria vir a ajuda, né? As linhas de crédito aí para segurar o pessoal com juros baixíssimos, com juros zeros, a gente já repetiu aqui 1 milhão de vezes, agora 1,1 milhão, né? Não vem, né? Paulo Guedes anunciou uma coisa ou outra, dinheiro chegou para uns, não chegou para outros, agora faz sei lá quanto tempo que a Caixa não libera dinheiro para quem está necessitado. E assim vai, né? Estamos isolados do planeta, né? Como diz o historiador Marco Antônio Villa, o Brasil é hoje o que foi a África do Sul no período do Apartheid, tristemente. Reprise do Ponto de Vista, sempre a partir das 8 da noite, para você conferir também aqui pela Santa Cecília TV. Hoje com a gente, muita satisfação sempre recebendo aqui o Joaquim Fernandes, advogado da área criminal, mas a figura antenada aí com as coisas da região e do país. Tudo bem, Joaquim? Tudo bem, Boturão. Está sorrindo, está alegre. Não, é assim, porque é bom, né? eu faz tempo que eu não fazia programa com o Flávio Jordão, né? Flávio Jordão está conosco também. E aí, quando eu chego aqui, eu chego falando um monte de coisa do Corinthians, né? E claro, sempre bem recebido, quando eu falo do Corinthians, é muito bem recebido as informações pelo Boturão. Claro, sou um então, por isso que a gente democrata. estava brincando muito aqui antes de entrar no ar. É sempre um prazer estar aqui com você, especialmente hoje com o Flávio Jordão, com o Marquinho, que estava angustiado, mas eu estava chegando, Marquinho. Cheguei uns 44, mas cheguei. É um prazer sempre. O Corinthians não quer mais jogar à noite, né? Nem, quando é que é? À noite e ao final de semana. Domingo. Não quer jogar domingo, não quer jogar à noite, daqui a pouco não vai querer jogar à tarde, nem de manhã também, né? Temos nossas Melhor razões, fechar logo. Agora o Santos cortou 70%, sabe o que é isso, não? 70% dos salários dos jogadores e quem ganha acima de R$6 mil por mês. Eu digo, já disse 1 milhão de vezes, o presidente do Santos é um cara insano. Insano. Ele não sabe o que faz, né? Acho que não sabe nem o nome dele mais, entendeu? Ele sai fazendo asneira e besteira o tempo todo até... Entende? Se ele não conseguir jogar o Santos para a segunda divisão, será um milagre em 2020, se voltar o futebol, né? Se voltar o futebol em 2020. Eu rezo para que não volte, tá certo? Eu rezo para que não volte, para que passe logo da história do Santos esse sujeito, esse cidadão. É óbvio que os jogadores todos vão para a justiça, não é? E vão receber a sua liberação por parte do Santos, vão procurar emprego, vão procurar para o clube para jogar. Ué, qualquer estúpido percebe isso, menos ele, né? Flávio Jordão, secretário de Comunicação aqui de Santos, está conosco também, participando de mais essa edição do Ponto de Vista. Prazer recebê-lo. Tudo bem, Jordão? Eu que agradeço, Boturão. Uma boa tarde a todos, aos telespectadores, ao Marco, ao Joaquim, grande amigo. Isso aqui fez muitos programas
de televisão, de rádio juntos e fazia tempo realmente que a gente não se via, não se falava e dá muita risada hoje, né, Mutirão? Porque o homem é fera. E lá na ponta o Marcos Santana, atento aí às informações que vão pipocando aí pelas redes sociais, internet, vários sites, enfim, e atento à sua participação, que é sempre importante também com a gente. Tudo certo aí, Santana? Tudo certo, boa tarde a todos, na medida do possível. Edgar, eu queria aproveitar esse momento inicial do programa para falar rapidamente sobre a novela dos exames do presidente da República, Jair Bolsonaro, depois de ter que ser obrigado pela Justiça, pelo Supremo, a apresentar os exames. Ele apresentou 3 exames com codinomes, né? O Ayrton, o Rafael e o 05. O detalhe é que ele não foi ao laboratório colher as amostras. As amostras chegaram já para o laboratório. E ontem eu conversei com o infectologista Evaldo Stanislau e ele disse que esse tipo de exame que o Jair Bolsonaro fez, que é o RT-PCR, que é aquele exame que faz com o cotonete, pega as secreções no nariz e na garganta, ele pode dar o resultado falso negativo. Que o exame certo para Jair Bolsonaro fazer e tirar definitivamente as dúvidas seria a sorologia plasmática. E ele não fez, né? Então, gera muita desconfiança, muita dúvida. E a novela parece que acabou, mas não. Ainda assim, vamos ter sempre aquela incerteza sobre se realmente Jair Bolsonaro contraiu o Covid ou não. Essa matéria está no site, né, do Jornal da Hora, é isso? Exatamente, é. No site do Jornal da Hora e, curiosamente, eu acompanhava aí as principais emissoras ontem. Absolutamente ninguém na mídia fez qualquer tipo de alusão a isso. O pessoal só estranhando e tal, brincando um pouco com os codinomes. Deve ter sido até um codinome beija-flor, né, para homenagear o Cazuza, mas ele usou outros nomes estranhos aí, né? E passou batido, inclusive até o 05 ele acabou utilizando. Mas realmente essa entrevista é interessante, né, o que diz o Dr. Evaldo Stanislau no site aí no site do Jornal da Hora, né? Confira lá porque é curioso, porque agora também ninguém vai obrigar o presidente a fazer esse exame, evidentemente, isso aí é a página virada. Para concluir aí, Santana? Isso, eu quero convidar você que nos acompanha ao vivo a participar também do programa, mandando sua pergunta, crítica, sugestão, pelo Facebook. Ponto de Vista com Edgar Butrão, ou então por e-mail, contato@pontodevista.tv.br. O programa pode ser acompanhado ao vivo pela internet, santaportal.com.br/tv. As edições anteriores do Ponto de Vista ficam disponíveis na internet também, no nosso canal no YouTube e na nossa página no Facebook. E você que nos acompanha a reprise às 20 horas, uma boa noite. Sempre nosso abraço a você que está conosco também à noite, na reprise do Ponto de Vista, a partir das 20 horas, né? E lembrando que tudo isso que é dito aqui, né, números que às vezes não podem ser citados, informações, enfim, tudo pode mudar daqui a 1 minuto e meio, né? Aí estaremos no ar ainda, mas depois das 2h30, 3 da tarde, você sabe que tudo é confuso no Brasil, tudo acontece de uma hora para outra. Agora, uma notícia realmente impactante foi esta aqui do superintendente de operações portuárias aqui da Santos Port Authority, que é a antiga Codesp, né? Walter Barbosa. Ele foi morto nesta quarta-feira, ontem, portanto, a tiros dentro do seu carro, na frente da sua esposa, na rodovia Regis Bittencourt, à altura de Cajati, interior de São Paulo. Oficial, aposentado da Marinha, capitão de corveta, tinha 55 anos de idade. Investigadores trabalham com a hipótese de uma execução em emboscada. Você ouviu isso também, não? Eu ouvi, veja, eu acho interessante, toda vez que tem uma morte nessas condições, as autoridades dizem a mesma coisa, algo óbvio, né? O sujeito está andando na estrada, né? Sofre para roubar o seu automóvel, certamente matariam ele e a mulher. Quer dizer, para matá-lo especificamente, né? Unicamente, melhor dizendo, não tem outra alternativa que não uma execução, né? Uma execução. E aí vai precisar verificar o que poderia, né, motivar algum problema interno na administração, algum problema pessoal, doméstico, mas que é uma execução, não há dúvida, né? Mortes dessa natureza são certeiras. Você não mata o passageiro, né? Você mata somente aquele que você quer alcançar. Me parece que é uma coisa evidente, né? O Joaquim tem a experiência aí da área criminal, né? E é verdade, não tem muito o que fugir disso. Fuzilaram o ex-diretor da Codesp, antiga Codesp, né? Port Authority agora.
vamos aguardar aí. Foi fechado na estrada, né? E duas Fechado na pessoas. estrada, Ele acabou parando no acostamento e duas pessoas Mascaradas, abordaram. né? Mascarados. Bom, mascarados hoje estamos todos nós, né? Estamos aqui no programa aqui, né? Mas estamos todos com as nossas máscaras verdade, aqui no bolso. em mãos, né? Para poder cumprir aí o decreto do prefeito Paulo Alexandre Barbosa, né? Bom, situação da pandemia em Santos, a gente tem aí uma novidade, né, Flávio Jordão? A liberação do estado de 350 leitos para a região, 50 leitos me parece são UTI, né? E outros 300 serão aí para clínicos, né? E Não, parece que a 300 situação melhora para um 300 pouco, clínicos e 50 para a UTI da né? Para região. toda a região, né? Para toda a região, para Santos nós vamos ter 120, 113 de clínico e 17 de UTI. Previsão aí da prefeitura voltar, que a gente ainda vai ter um delay nisso aí, porque vai demorar 8 dias ainda, uma semana ainda para abrir o hospital. Mas aí a gente voltaria a ter uma certa normalidade, 30 de clínico e 50 de UTI, né? Hoje nós estamos com quase 70% de leito de UTI, por exemplo, ocupado. Então você voltaria, mas a gente ainda, como vai ter esse período, vai ser mais complicado. Mas foi uma luta bastante grande aí do Condesb, né? O prefeito encampou, ele é o presidente do Condesb, o prefeito Santos, o Paulo Alexandre, conversou bastante com o governador, agora ele faz parte de um conselho municipalista, está mais próximo do governador também, está tendo reunião mais frequente lá. E a Baixada Santista é o segundo lugar com maior incidência aí do vírus e a preocupação é grande, né? O governador está também bastante preocupado e aí a única forma de você tentar conter essa situação toda é você abrir mais leito para poder dar uma segurança também para os munícipes da cidade. E o prefeito apresentou os números, tinha um equipamento importante pronto, né? As pessoas às vezes cobram hospitais de campanha, em ginásios, em estádios de futebol e a gente teve uma possibilidade de pegar esse hospital, né? Foi feito um comodato com o Grupo Amil, que é dono aí desse Hospital Vitória, que estava fechado, feito comodato de 2 anos. A gente fez algumas pequenas intervenções internas e deixou tudo preparado. Obviamente que uma estrutura dessa é muito melhor, né? Você já tem redes de oxigênio, redes de uma série de situações, de tubulações de ar-condicionado, por exemplo, você não precisa instalar tudo isso, já só tem culpa funcionar, né? praticamente pronto e teve que fazer pequenos reparos, estava algum tempo fechado e conseguiu o recurso, vai ser feito através do Instituto Oswaldo Cruz também, o mesmo que faz a gestão vai ser um emergencial, né? Vai ser durante 5 meses e o mesmo instituto que faz o Hospital dos Estivadores a gestão vai fazer esse local, serão 500 novos funcionários trabalhando ali dentro. O hospital vai funcionar para valer mesmo. Para valer, Não só serão que só só Covid. Só Covid. Ah, só Covid. Portas só Covid. fechadas que chama, né? Portas fechadas, só Covid. Só Covid. Ah, tá. Vai ser encaminhado e aí são 130 leitos, 113 leitos de clínica e 17 de UTI. E é fundamental aí para também trazer aí uma tranquilidade aí para a gente, né? Para a população realmente, né? Ninguém sabe aqui amanhã se vai estar com o coronavírus e vai precisar de um leito, então cada vez mais que a gente abre o jornal e vê lá 68%, 72%, 78% de leito ocupado, você já começa a ficar preocupado, né? Enquanto tem ainda leito disponível, você fala, pelo menos eu vou ser atendido, vou ter um local para ficar, vou ter um respirador. Quando você começa a chegar mais perto, com certeza o pânico vai bater mais, né? Quando você começar a saber que está acabando. Então, essa atitude diminui esse percentual de leitos ocupados e caso precise mais, o governador ontem se colocou à disposição para poder atender a prefeitura ainda mais, a região, né? Esses 350 leitos aqui vão ser para as 9 cidades. Vai ser aqui para Santos, para o Hospital Vitória, vai ser para Praia Grande e vai ser para Itanhaém. Olha, ontem nós tínhamos aqui, o Joaquim quer falar alguma coisa, né? Mas só para a gente ilustrar aqui rapidamente, até às 6 da tarde, né, Flávio, saiu o boletim, né, diário, né? Eu recebo aí todos os dias, agradeço até o pessoal da SECOM, da Secretaria de Comunicação, diariamente informando a gente aqui, casos confirmados eram, né, 1.382 até ontem às 18 horas, né? Hoje à tarde, 5h30, 6 horas, sai um outro boletim, né? Os casos suspeitos eram 357, internações 177, 177, 66 em UTI, 66, né? UTI. Altas dos casos confirmados, 204 pessoas ficaram internadas e tiveram alta aqui em Santos, tiveram alta ontem, né? E óbitos, lamentavelmente, né? 70, né? E 76, com 16 casos ainda em investigação, então o número poderia ser mais alto, lamentavelmente. Então, duas coisas em relação a esses novos leitos, né? Primeiro, claro, saudar isso, que é importante, mas, sabe, Flávio, você é secretário de comunicação, sabe uma coisa que eu penso aqui com os meus botões como leigo, absolutamente como leigo? Que as pessoas mais hoje na cidade ficam fazendo esse negócio de
ou fica em casa ou não fica em casa, né? A crítica maior, justificável pelos comerciantes também, por todo mundo, é que eu tenho a impressão que as pessoas não sabem exatamente o que acontece nos hospitais. Então, as autoridades elas sempre estão anunciando os números, mas visualmente as pessoas não sabem o que acontece. Então, quando fala assim, olha, tem 70 pessoas na UTI, o sujeito faz uma conta, 70 pessoas na UTI, número de habitantes, etc. Então, para ele está tranquilo. Eu acho que, às vezes, eu não sei se isso é possível, já passou pela cabeça de vocês, mas que fizesse uma campanha e mostrar exatamente no hospital o que está acontecendo. É como o maço de cigarro mostra, né, que o sujeito está com câncer. Você pode ter câncer, pode ter impotência, você pode ter isso. Porque as pessoas, como muitas pessoas, até pelos números, não tem o vizinho que está contaminado, não tem o tio. Quando alguém da família tem, o cara muda completamente o seu posicionamento. Então, às vezes, eu acho que falta, aqui puramente, assim, você me conhece, sabe que isso não é decididamente uma crítica a você, mas no sentido de que a gente consiga mostrar para as pessoas que com tudo isso que está acontecendo, o porquê, olha, eu vou lá na Santa Casa, olha, está vendo esses leitos aqui, está tudo ocupado, as pessoas estão aqui, o sujeito está aqui, então isso para mim me parece assim de convencimento mais drástico para a população. Você está falando aí, parece que em Gênova, na Itália, fizeram uma coisa parecida, mas não foi uma comunicação oficial. Permitiram o acesso de uma equipe de televisão e essa equipe visitou o CTI da cidade e mostrou a situação lamentável dos pacientes ali, entubados ali. Muitos deles é que as pessoas não percebem, não sabem que, em muitos casos, o paciente tem que ficar de bruços para poder evitar a pressão sobre os pulmões, né? Então, essa equipe de televisão entrou, mostrou os profissionais à exaustão ali e a situação lastimável. E a partir daí parece que, depois desse vídeo aí, a adesão ao isolamento social nessa cidade aumentou bastante. Então, lamentável a gente ter que chegar a esse ponto para conscientizar as pessoas, né? Mas realmente a gente percebe que a evolução aí das campanhas que estão sendo feitas na televisão, enfim, em vários municípios, em vários estados, é muito nessa linha chocante. As pessoas estão trazendo linhas mais duras justamente para poder mexer com a consciência das pessoas. O governo do estado está lançando, ontem eu recebi o vídeo que vai ser veiculado a partir de hoje, aí, enfim, depoimentos de médicos, né? Essas pessoas estavam dentro dos hospitais para tentar salvar você. E eles morreram por conta do Covid. E tudo assim, fulano de tal, 38 anos, médico de tal hospital, nenhuma comorbidade, e o cara faleceu. Então, você começa a trazer aquele impacto, as pessoas falam, nossa, está falecendo o médico, quer dizer, você começa a tentar trazer. A gente fez uma campanha televisiva aí para mostrar como a prefeitura se preparou, né, como a cidade está preparada para enfrentar o coronavírus. E agora nós já estamos trabalhando com uma campanha mais emotiva, mais emocional realmente, né, para tentar trazer esse impacto, uma campanha mais dura. Estamos trabalhando, estamos fazendo algumas peças aí para a gente poder entrar também, para poder mostrar para as pessoas. Mas é assim mesmo, a gente tem falado isso, né? A gente tem percebido que quando tem a informação, São Paulo fez também, a capital fez, mostrou Guayaquil. Guayaquil foi terrível, né? Guayaquil também desdenhou da quarentena, falou que a quarentena era bobagem. Mostrou depois corpos empilhados. Acho que nós temos dois pontos importantes. Na questão do hospital, tentar mostrar a UTI das pessoas ali trabalhando, o esgotamento também dos profissionais e também os cemitérios, né? Nós temos um esgotamento. Sei que isso é duro, é ruim falar, né? Acho que a gente tem que tentar focar em outra coisa, mostrar a recuperação dos locais, enfim, como é que nós estamos trabalhando para colocar mais leito, para tentar salvar pessoas, mas muitas vezes você tem que trabalhar mesmo com o apelo emocional. Falar, cara, você vai morrer se você não ficar em casa. Então, eu acho que essa campanha mais dura é inevitável. Nós vamos fazer, provavelmente, nos próximos dias, aí vai ter alguma coisa nesse sentido. Eu acrescentaria também o seguinte, porque nas redes sociais, vamos imaginar 30% de pessoas que são absolutamente fanáticas pelo Jair Bolsonaro, né? Essas pessoas costumam veicular notícias, muitas vezes fake. Olha, vejam lá, todo mundo diz da UTI e tal, mas olha como ela está vazia. Não se sabe quando foi tirada a foto, se a foto é daquele lugar mesmo. Então, isso cria uma desinformação que, na verdade, o Bolsonaro foi muito feliz na abertura do programa hoje, quando ele disse, olha, nós não temos um comando central, né? Então, todo mundo faz o que quer. E, dessa forma, passou para a população também que cada um pode pensar do jeito que quiser, né? Cada um pode pensar o que quiser. Então, na verdade, todo mundo fala mal do prefeito de Santos, fala mal do governador,
Mas, na verdade, porque as pessoas estão discutindo a política antes da saúde. Estão questionando se o governador está certo, se o prefeito está certo, se o presidente está certo, mas elas não estão vendo o problema de saúde pública que tem na cidade, pô. Por isso que eu insisti nessa ponderação com você. E a gente tem é natural. Pesquisas, né? Uma pesquisa do Enfoque, que foi divulgada há 15 dias, né? Que mostra uma realidade bem clara na cidade, né? As pessoas estão aceitando, estão colaborando, né? O prefeito tem 70 e tantos por cento de aprovação, o governador 60 e não sei quantos por cento de aprovação, e o presidente da República, o ocupante lá do Palácio do Planalto, convive com 20%. Então, quer dizer, esse pessoal, né, o Joaquim, eles ocupam as redes sociais, são barulhentos, né, são agressivos, impulsionados por robôs. Impulsionados por robôs. Então dá uma impressão de que é uma multidão e tal. Mas, na verdade, a população está com medo. O bolsonarista também está com medo. Ele está em casa também, né? Ele também não está saindo muito. Tem uns ou outros, né? Obviamente que aí estão indo para a linha de frente para poder mostrar que o presidente está certo, aí faz um outro tipo de papel, mas a maioria das pessoas, pelas pesquisas que nós temos, que a gente acabou também fazendo, mostra que as pessoas estão querendo ficar em casa, acreditam que em primeiro lugar é a vida e depois é o emprego também, o que é difícil, é complicado aqui, ninguém está dizendo que a gente está a favor de primeiro salvar, deixa quebrar, depois a gente vê o que vai acontecer. A gente precisa achar esse equilíbrio, acho que a palavra principal é equilíbrio, tem que pensar sempre na saúde e também na economia, não dá para pensar. Eu acho que, de certa forma, trabalhar com possibilidades de flexibilização, com critérios adequados, com travas também adequadas. Mas acredito eu que a Prefeitura de Santos está tentando chegar nisso, a gente está com um plano de retomada pronto, né? Agora nós vamos ter o pico aí da doença provavelmente nos próximos dias, já vem numa evolução, né? Hoje nós estamos tendo aí de 700 a 800 pessoas por dia mortas. Na região um pouco menos, mas tem uma incidência muito grande. Natural também, o Joaquim colocou, as pessoas tirarem foto de lugares vazios. Muitas regiões do país não está com uma grande incidência de pessoas internadas. Mesmo aqui em Santos, nós também não estávamos com tantas pessoas internadas. De uns 10, 15 dias para cá, começou a ter uma evolução. Então, até então, não tinha. Preparamos mais 500 leitos aqui na cidade, com outras estruturas também para auxiliar e que vamos colocando gradativamente. Então, as pessoas se empenham pelo que escutam realmente, não checam informação. Hoje você tem aí a fake news rolando adoidado, eles se estruturam para isso e colocam informações. E as pessoas hoje em dia, elas se baseiam pelo que elas recebem pelo WhatsApp, e não checa mesmo, não vai atrás da informação, para ela o que está ali é verdade, já passa para frente, olha lá, você viu e tal. Então, assim, é muito perigoso, porque está convencendo uma série de pessoas de uma história que é mentira. Está tendo problema sim, está tendo gente morrendo e os hospitais estão ficando cheios sim. Eu acho que, só Marquinhos, só para não esquecer, eu acho que a maior demonstração de que o sujeito, quando ele é contaminado, ele volta atrás, é daquele apresentador, o Siqueira Júnior, né? Que falava mal, que ficou esculhambando diariamente na TV e passou mal no ar, está internado. Quase morreu. Quase morreu. Ele tem Covid? Né? Tem Covid, quase morreu. E ele falou, olha, isso não é brincadeira não, está abatido, né? Esqueçam o que eu falei. Esqueçam o que eu falei e fiquem em casa. Ele ridicularizou a questão da quarentena, né? Ele falou, vai atrás do seu governador, quer dizer, fica aí, quando tiver que você ficar sem recurso, depois ele volta atrás, chora, falando, desculpa, eu minimizei aqui os impactos da doença, mas realmente é difícil, e tem fotos dele deitado, com máscara, tal, com Flávio, só uma coisa que eu acho importante a gente destacar, que é o seguinte, muita gente debocha do tal do pico, né? Fala como se o pico fosse uma festa, um evento estabelecido que vai ser cancelado. O pessoal quer uma data. Como se fosse uma quer a data do pico. Eles acham que é uma data, olha, transferir, não é isso. O pico depende do grau de engajamento ao isolamento social e também a velocidade de infecção da população. Então, o pico, ele sim é variável. As pessoas ficam debochando, achando que mudaram de ideia do pico. Não é isso. O pico depende, tem uma dinâmica própria aí. E apenas os cientistas, autoridades de saúde, que vão determinar quando que é o pico. Marquinhos, não é. Mas sabe o que acontece? Por isso que a população, por isso que eu falei em relação às imagens. Porque assim, você está na tua casa, começou a pandemia. Olha, vinha o ministro da Saúde e dizia lá, olha, abriu o pico. Abriu. Aí o cara está crente que, bom, eu fiquei parado em março, mais 15 dias, vai chegar em abril, estou livre. Cheguei em abril, o sujeito falou, olha, ainda não chegou, vai chegar daqui a 15 dias. Tanto é verdade que o governador fazia reuniões quase que a cada 15 dias, né? No começo agora é quase diário, semanal, mas ele fazia a cada 15 dias. Então a população, aliado ao fato de ela não estar ainda sentindo no seu entorno
essa contaminação mais drástica, ela não entendeu que o problema não é global, mas para o sistema de saúde que pode ocasionar a morte das pessoas, tem essa insegurança de informações. Porque se as autoridades sanitárias, principalmente o governo federal, falam assim, gente, olha, coordenação. nós estamos aqui, estamos avançando, é possível, não. Às vezes o cara dava essa data como se fosse uma data mágica. Eu vi o ministro falar como se fosse uma coisa certa. E aí você vai desacreditando em cadeia, né? Até chegar ao secretário de saúde municipal. Também a gente não podia comprar máscara, nem nada disso, para preservar esses equipamentos, aí, esse tipo de proteção para o pessoal da saúde. E esse isolamento que foi feito, ele acabou retardando também esse pico, né? Porque você fez o isolamento, você tirou a circulação do vírus, e a ideia era essa. Só que as previsões, e ele falou, o isolamento foi feito um pouco antes, justamente para que a gente pudesse se preparar para enfrentar o coronavírus, quer dizer, comprar máscara, fazer isso, fazer aquilo, estruturar o sistema de saúde justamente para enfrentar. Vamos para o rápido intervalo, já a gente retorna aqui com o ponto de vista, em instantes. De volta aqui com o nosso ponto de vista, com o advogado Joaquim Fernandes, aqui à minha esquerda, o secretário de Comunicação de Santos, nosso Flávio Jordão, e o Marcos Santana atento aí às informações que vão surgindo aí pelo país, né? E tem uma MP, uma medida provisória, né? Das mais tresloucadas, né? Que também não é novidade para ninguém, né? Do jeito que a coisa vai aí pelo Brasil, né? A tal medida provisória 966, que trata sobre a responsabilização de agentes públicos por ação e omissão em atos relacionados com a pandemia da Covid-19. Você viu essa MP, né, Joaquim? Perfeitamente. Li hoje cedo, né? Os principais blogs já anunciavam isso logo cedo, faziam comentários logo cedo. É uma medida provisória feita sob encomenda para aqueles que acompanham o posicionamento do presidente. Aliás, é uma medida provisória que cria uma figura que não tem precedentes no direito brasileiro. Por quê? Porque a responsabilização do agente, ele é por culpa ou por dolo. Né? Ponto. Então, agiu com negligência, imperícia, imprudência, culpa. Agiu querendo o resultado, dolo, de uma maneira simples para o telespectador entender. O que diz a medida provisória? Diz o seguinte, olha, mesmo que eu tenha agido por culpa ou por dolo no meio da pandemia, e isso tenha causado a morte de pessoas, isso não me responsabiliza. É isso que está dizendo a medida provisória. Né? Se o cara agiu por culpa ou por dolo, ou se deixou de agir... Mas por quê? Porque eles estão entendendo, pelo menos é o que está embutido no texto, de que como são medidas que dependem de regulamentação, de circunstâncias que fogem à capacidade do gestor público, por exemplo, eu não poderia ser responsabilizado diretamente. Então, por exemplo, Prefeitura de Santos, vamos imaginar que o prefeito não tomasse medidas que tomou, né? E alguém morresse andando na praia, na areia da praia. O cara fala, mas por que o senhor não proibiu a praia? Não, eu não proibi, então eu entraria nesta hipótese da medida provisória, perfeito? Que é excluir a responsabilidade porque eu não pratiquei determinados atos. Por quê? Porque naquele momento não vislumbrava ser possível. Quem não pratica esse tipo de atos, né, para quem se direciona isso, evidentemente, é o presida, o velho presida que está lá, né, ocupando o Palácio do Planalto. Ontem ele veio falar de cloroquina de novo, tem que falar, meu Deus do céu. Mas aí eu acho que cai, né? Eu acho que na Câmara não passa, né, porque Mas o problema é o seguinte, a medida provisória, enquanto não for derrubada, ela vale. Sim, ela vale, mas assim, ela tem efeitos muito peculiares. Para este caso, se ela não for convertida em lei, não for entrar em vigência, ela não vai produzir o efeito que a autoridade quer. Porque nós não estamos discutindo, veja, ela tem 30 dias. 30 dias, a vida pode mudar muito, mas não pode me criar muito problema. Mas o posterior, sim. As consequências, sim. Por quê? Por exemplo, quando ele libera a academia de ginástica, né? Uma situação insana. A academia de ginástica é uma situação insana. Ele pode falar dos salões de beleza, tudo bem, o cara vai... Hora marcada, etc. Agora, como é que eu vou fazer na academia o sujeito num aparelho e no outro? Quer dizer, um negócio... Então, isto, porque a lei, o decreto é dele, não é? Ele que determinou, é da lavra do presidente, atos que ele possa incentivar a população, que ele possa praticar,
estaria aí englobado nessa hipótese da lei da medida provisória 966. Ô, Buturão, eu queria acrescentar aqui, né, falando um pouco de responsabilização aí com relação a tudo aquilo que vem acontecendo por conta da pandemia. E eu tenho percebido alguns caronistas, né, esse ano é um ano eleitoral, muita gente aí também agora querendo se posicionar, querendo mostrar que é fiscalizador e tal, e tem colocado aí uma pecha, né, nas pessoas que estão trabalhando de forma séria, né, tem obviamente muitas coisas acontecendo também, Brasil afora, não tenho dúvida que estão acontecendo, mas tem muita gente trabalhando de forma séria, trabalhando para combater e tal. E aí você começa a ter movimentos de pessoas sempre querendo questionar, dizendo que agora, porque não tem licitação, né, porque tem algumas questões, e que isso também não é verdade, para situações emergenciais você pode não fazer licitação, mas coisas corriqueiras você vai ter que fazer licitação normal. Só que estão sempre colocando agora um movimento de que tudo que está acontecendo está sendo feito às escuras. Ou seja, estão fazendo lá dentro, a quatro paredes, ninguém está sabendo, os caras estão fazendo a farra do boi e estão comprando tudo de forma ilegal e irregular, o que é mentira, mas está virando verdade para as pessoas. As pessoas acham que essas prorrogações que estão acontecendo com relação à quarentena é justamente para continuar durante a pandemia e as liberações de licitação. Como se não existissem os órgãos de controle, tenho certeza. E aqui em Santos, exclusivamente, a gente fez um portal da transparência, entregamos tudo aquilo que a gente compra com relação à emergência, tudo aquilo que é Covid-19, que é coronavírus, é encaminhado diretamente para o Ministério Público, qualquer tipo de compra, já faria, né? O Ministério Público também está olhando, mas a gente já se antecipou e fez. Montamos uma comissão com a OAB, com vários setores da sociedade, com a Câmara Municipal. Hoje a vereadora Thelma, a ex-prefeita Thelma, é a representante da Câmara dentro dessa, ela é de oposição e ela é a representante da Câmara para também analisar esses dados. Isso é fundamental justamente para que a gente possa trazer essa transparência. Então, as pessoas falarem em programas de televisão, de rádio, seja abrir e aí também as redes sociais ficarem mostrando, as pessoas têm que ter essa responsabilidade para essas coisas não virarem verdade. Infelizmente, isso acontece. A gente tem percebido isso. Então, só quis trazer esse gancho, pegando dentro dessa linha de responsabilização com relação à pandemia. É muito importante que as pessoas saibam que órgãos de controle, como o Tribunal de Contas, como o Ministério Público, está olhando isso com lupa. E a própria sociedade. Né? Hoje em dia você tem uma transparência absoluta das coisas, nada fica escondido, né? Então você consegue acompanhar tudo e tenho certeza que as pessoas estão mais tempo em casa, tem mais tempo ainda para se debruçar nos números. Então quem está achando que isso está sendo feito a quatro paredes, às escuras, pode estar certo que está enganado. E os órgãos de controle estão fiscalizando sempre tudo aquilo que as prefeituras estão fazendo. Agora, não quero dizer que não está acontecendo coisa errada. Provavelmente, também dentro do Brasil... Essa é uma operação hoje da Ele pegou mais um, prendeu no Rio de Janeiro. Hoje já pegou mais uma pessoa lá, um ex-presidente da LERJ. Ou seja, acontece. Mas é importante isso, colocar para as pessoas também saberem que tudo isso está sendo controlado da mesma forma como sempre teve. E não generalizaram, não é porque pegou o ex-presidente da LERJ no Rio de Janeiro com um empresário, enfim, montando esquemas para vender para a prefeitura, para o governo do estado, não sei o quê, que o Brasil inteiro está fazendo isso. Né? Sim, até porque, veja bem, por que se dispensou a licitação? Porque você tem uma situação emergencial, como disse o Flávio Jordão. Eu não vou lançar o edital, fazer não sei o quê, até isso acabar, a pandemia acabou. Eu não consigo comprar. Milhares morreram. Milhares de pessoas morrendo. Então, na verdade, essa dispensa de licitação, inclusive com, por exemplo, o extrapolamento do teto de gastos do governo federal, também está relacionado com a pandemia. Ou seja, o governo federal ele não tem mais uma limitação de caixa para emitir. Tanto é verdade que ontem, notícia dos jornais ontem, de que um dos atrasos uma das razões para o atraso no pagamento dos R$600 é a falta de emissão de moeda, de nota, dinheiro, papel, que a Casa da Moeda está imprimindo para poder fazer circular mais dinheiro, porque é o momento em que muita gente está sacando os recursos ao mesmo tempo. Não é? Então, veja a que ponto chegou a situação brasileira. Então, vocês imaginam que o sujeito vai ter que fazer uma licitação para comprar papel moeda no mundo inteiro? Não. Ele vai ter que emitir, vai ter que comprar com aquilo que ele tem. Joaquim, e essa necessidade de fazer contratos emergenciais, eu acho que vai ter um efeito colateral até positivo depois da pandemia, que vão ter a oportunidade de rever a lei de responsabilidade fiscal, né? Porque hoje, por conta das exigências, muitos contratos, muitos processos, eles ficam assim muito demorados, muito morosos, né? Então, eu acho que a partir do momento que nós podemos fazer
logicamente com critérios, revendo o que deu certo e o que deu errado na contratação, as contratações feitas nessa pandemia, é possível sim aperfeiçoar de modo que o poder público possa contratar com mais eficiência, com menor preço e com transparência, sem nunca abrir mão da transparência. Hoje você tem muito mais facilidade, né, para fazer esse controle do que em épocas passadas, evidentemente na época que surgiu a lei de responsabilidade fiscal. Né? Eu diria para você, Marquinho, sem sombra de dúvida, se você olhar todas as legislações brasileiras, todas as diversas legislações brasileiras, penal, criminal, administrativa, fazenda, talvez só no Código Civil tem um pequeno artigo que trata sobre uma hipótese extraordinária, que nós nunca vivenciamos. Então, nenhuma relação contratual brasileira, nenhuma relação pessoal, nenhuma relação jurídica brasileira passou em algum momento na discussão de pandemia. Então, quando retornarmos ao normal, certamente todas as relações jurídicas serão revistas, todas, sem exceção, desde os contratos até as relações pessoais. Ô, Flávio, os prefeitos aqui da região, né, o Condesb, né, que é presidido pelo Paulo Alexandre, está solicitando ao governo do estado barreiras, né, no sistema Anchieta Imigrantes. Eu acho que devia solicitar não só no sistema Anchieta Imigrantes, como também lá nas outras rodovias que dão acesso pelo litoral norte, ali para o lado de Bertioga, Mogi Bertioga, por exemplo, também. Parece que o governador não é assim muito receptivo. Ele não quer, né? Ele já declarou aí publicamente que não tem interesse em fechar rodovias, enfim, né? Acho que tem que ter aí o de ir e vir, mas a gente tem feito nossos bloqueios na cidade. Pequeno, né, aqui, né? Assim, a gente tem uma preocupação, porque as pessoas, o prefeito sempre está falando isso, as pessoas estão falando também, quarentena não é férias. A pessoa está em casa, entediada em São Paulo, tem um apartamento aqui em Santos, ela tem uma possibilidade grande de vir para cá. Vou pegar o carro esse final de semana, vamos passar lá em Santos. A gente fala, aqui não tem os atrativos que tem normalmente, não tem uma praia, você não tem o calçadão da praia, você não tem restaurante aberto, você não tem bar aberto, para que você vai vir para cá? E o problema de vir para cá, se fosse para ficar dentro de casa, não teria problema nenhum. O problema é que você vai trazer o vírus, e se você ficar doente, já porque o vírus fica incubado durante um período, você pode ter que utilizar o sistema de saúde daqui e não de lá, é onde você mora realmente. Então, esse tipo de volume de pessoas, e nós temos aqui uma quantidade enorme de casas de veraneio aqui na Baixada Santista, né? Desde de Peruíbe até Bertioga, dezenas. No feriado agora, no último que nós tivemos do Dia do Trabalhador, nós tivemos ali na Riviera filas e filas e filas de pessoas que vieram para a Riviera de São Lourenço. E a gente está aí tentando conscientizar também as pessoas para não vir. Temos falado, e aí fomos uma medida mais extrema, né? Eu acho que fechamento de via é uma coisa extrema, mas está chegando nesse ponto, né? Como o governador também já está colocando, as pessoas não estão entendendo, né, a necessidade de ficar em casa, os números são baixíssimos, né, de frequência das pessoas em casa, né, aquela forma dele conseguir ver quem está na rua ou quem não está. A gente está percebendo através das antenas de telefone. Hoje nós temos no estado 47%, ou seja, isso vai causar o atraso da volta do comércio. Quer dizer, as pessoas que estão pedindo pelo comércio, as que estão indo para a rua, isso vai atrasar o comércio. Isso pode provocar, inclusive, um lockdown, que é uma coisa que estava completamente fora de cogitação. Mas talvez vai ter que chegar em medidas extremas justamente por causa de um grupo de pessoas irresponsáveis que estão saindo, que estão fazendo uma afronta. Então, a gente acredita aí sim que algumas dessas medidas são necessárias, estamos pedindo, mas ele não quer fazer. E a gente continua fazendo os bloqueios nas entradas da cidade, né? A gente fala, conversa, pede para a pessoa retornar, caso perceba que a pessoa está vindo aqui para uma finalidade de férias, de veraneio, a gente acaba convencendo a pessoa a voltar para a sua cidade de origem. Aliás, precisa ser anunciado na grande mídia, né? Na mídia paulistana, enfim, para as pessoas entenderem. Cuidado, vai descer as serras, pode quebrar a cara. Você vai botar gasolina, chegar lá na entrada de Santos, São O prefeito Vicente, tem ocupado bastante espaço em São Paulo, enfim, né? Principalmente as emissoras de São Paulo, a CNN, enfim, várias outras emissoras estão dando espaço nesse sentido, né? Para que o prefeito também possa se posicionar, falando um pouco como é que está essa condição das pessoas virem para Santos. E aí a gente deixa claro que Santos é o segundo lugar do estado, né, na incidência do vírus. Então, é muito preocupante que essas pessoas também venham para cá para também pegar o vírus por aqui. Eu divido sem números, mas eu divido só numa coisa, que às vezes essa diminuição das pessoas no confinamento, ela tem muito a ver com a angústia financeira. Né? Sim. O sujeito, ele até quer ficar em casa, mas ele não tem mais o que ele fazer. Ele tem que sair, ele tem que vender uma bala, ele tem que entregar alguma coisa. Então, eu acho que muitas vezes essa redução do nível de confinamento, das pessoas em casa, tem muito a ver com essa angústia financeira.
está chegando a um nível insustentável. Você veja que muitos comércios estão desesperadamente sem saída. E aí, quando o cara não tem saída, o que ele vai fazer? Pô, ele vai lá no comércio dele, ele vai pegar as batatas que estavam lá guardadas, ele vai vender para alguém, ele vai sair vendendo em casa. Então, e isso está fazendo as pessoas realmente tomarem medidas desesperadas. E o próprio Omar Assaf esteve aqui na terça-feira participando com a gente, presidente do Sindicato do Comércio Varejista, deixou claro, né, que ele tem essa visão, ele tem essa consciência de que realmente para alguns ramos, para alguns setores da atividade comercial, está muito complicada, muito difícil, porque as pessoas sabem que vão abrir a loja, Não vai ter ninguém. vai lá funcionário, vai ligar a luz, se bobear, liga o ar-condicionado, para dali a 3 horas ter que desligar, porque não vai entrar uma alma viva em determinados locais, em determinados lugares, em determinados lojas às vezes comerciais aqui, porque as pessoas estão com medo do vírus. Sim, mas sabe, Botão, tem um outro problema de natureza psicológica na cidade. Por exemplo, o caso do hipermercado Extra. O caso do hipermercado Extra é um exemplo clássico de um problema. Por quê? Porque lá tudo bem, tem alimentos, mas tem outras coisas e as pessoas estão indo nessas lojas comprar. Então, o cara que tem uma loja de celular, por exemplo, ele fala, pô, eu não posso abrir minha loja, mas o cara vai lá no maldito do Extra e compra um telefone celular. O cara vai comprar pneu, o cara vai comprar óleo, você entendeu? Então, isso é um problema que deixa o comerciante, e aí estimula as divergências na rede social, porque o sujeito fala assim, pô, mas por que eu não posso ir, mas o cara pode ir no Extra? Eu fui comprar um negócio no Extra domingo. Eu fui comprar um troço no Extra. Você não pode impedir que o Extra faça esse tipo de venda, né? O meu cartão para a entrada do Extra de controle era número 690. Então, se eu imaginar que ele é sequencial, 690, está lotado. As pessoas comprando TV, geladeira, ar-condicionado. Então, isso é que às vezes choca o comerciante que está lá angustiado, pô. Se fosse só para vender comida, beleza, toca o barco, não tem problema nenhum. Agora, isso é que às vezes cria esse constrangimento para as pessoas. Vamos para o break, né? Rápido intervalo, já a gente retoma aqui o ponto de vista. Muito bem, na sequência do ponto de vista, né, a gente tem algumas participações, vamos entrar na questão do vídeo aí, né? Não tem nenhuma informação até o momento de que o ministro Celso de Mello tenha liberado o vídeo na íntegra, tenha liberado partes do vídeo, enfim, né? Por enquanto acho que ele ainda está lá com a sua assessoria resolvendo essa situação. Todo mundo espera a decisão para hoje, né? Para esta quinta-feira, 14 de maio. O tal vídeo daquela reunião vergonhosa, né? Os caras, um xinga o ministro do STF, o presidente da República xingou o Dória, eu disse ontem aqui, né? Aí a questão que envolve aí o Sérgio Moro com o presidente, essa Damares coisa toda. também falou, né? A Damares que os prefeitos todos deviam ser presos junto com os governadores, né? Porque, claro, quem tem opinião diferente é o chefe, pô, né? Amém ao chefe, claro, né? O meu caro Joaquim Fernandes. O que você acha? Que vai liberar na íntegra ou não? Olha, ontem tinha um blog, eu não sei se foi o Antagonista ou foi do blog do Neumann, que dizia que com a chegada dessa fita, o ministro Celso de Mello estaria possesso. Né? Essa era a expressão utilizada pelo blog, né? Quando ele viu a fita, todo mundo falando, e ele... Então, imagina o seguinte, veja, tudo bem que você sabe que muitas vezes, por exemplo, né? Todo mundo pode falar mal do prefeito, pode falar mal do Flávio Jordão, né? Da prefeitura. Todo mundo sabe que o gestor público sabe disso, todo mundo vai falar mal dele. Claro, lógico. Agora, uma coisa é você pegar o vídeo e falar, pô, Boturão, hein? Quem diria falando mal de mim? Você imagina, um ministro da Educação, porque o ministro da Educação mudou o tom, né? Ele disse primeiro que ele não tinha falado, depois ele disse, olha, pode até ser, não é do meu feito, mas pode até ser que eu falei. Olha, não lembro bem e tal, né? Tem um pouco de amnésia, né? Xingou os 11 ministros do Supremo, o presidente usa um verbo de palavrões, aí os bolsonaristas vão dizer, mas isso é uma reunião privada, ele pode falar o que ele quiser. Não, ele não pode. A reunião é institucional, ela é gravada exatamente para isso. Para você saber, para ter uma discussão de Estado, não é uma discussão do botequim. Agora, se vier do jeito que as pessoas estão falando,
o que ele disse para o ministro, na forma como ele disse, a situação do presidente é complicada, muito complicada. Principalmente perante a opinião pública. Ele disse, mas vou mandar legendar, né? Ele disse, vou mandar legendar o vídeo. Falou que todo mundo caiu do cavalo, vai cair, todo mundo caiu do cavalo, lembra? Todo mundo caiu do cavalo. Vou mandar legendar. Agora, precisa ver se realmente é um blefe ou não. Agora, Joaquim, queria te colocar uma questão aqui que eu ontem... Coloque, surgiu uma polêmica por conta do que tipo de divulgação pode ser feita do ponto de vista jurídico. Do ponto de vista político, seria interessante divulgar tudo, né, no nome da transparência. Mas do ponto de vista jurídico, há quem defenda que só pode ser divulgados os trechos absolutamente relativos à questão do Sérgio Moro. Em relação a mandar prender os governadores, prefeitos, que são 11 filhos da mãe, os ministros. Filhos da fruta. E assim por diante. Isso daí não teria a ver com a questão do Moro, então por isso não poderiam ser divulgados, porque isso daí você acabaria abrindo um precedente, qualquer tipo de investigação, por exemplo, uma interceptação telefônica, você publicizar toda uma interceptação ou abrir todo um leque de provas que não tenham exatamente a ver com o caso em si a ser investigado, você aí sim revelaria intimidades da pessoa investigada. Então, o Sérgio Moro e o seu advogado, os seus advogados, não me lembro agora se são 1, 2 ou 3, não sei, ou um deles pelo menos, estariam falando uma enorme bobagem, porque eles estão defendendo rigorosamente que seja liberado na íntegra. Na verdade, assim, no meu sentir, o que os advogados do Sérgio Moro querem é criar um ambiente político. Né? Porque, juridicamente, existe uma legislação no Brasil que envolve assuntos confidenciais, de investigação, que você tem que preservar. Aquilo que não serve, o fato de, por exemplo, vamos admitir que libere a fita toda, o vídeo todo. Não tem nada a ver com interceptação telefônica, tá? Interceptação telefônica tem uma legislação específica nada a ver. Que fala que aquilo que não interessa a investigação, ou eu destruo ou eu separo. Agora, neste caso, nós temos que preservar algumas questões. Por exemplo, as questões de Estado. Tipo qual, por exemplo? Questão que envolve a China? Não, eu acho que questões que não dizem respeito ao objeto de investigação, eu entendo que não devem ser divulgados. Juridicamente? Juridicamente. E digo por quê. Por exemplo, eu já enfrentei juridicamente para obter informações do serviço reservado da Polícia Militar, por exemplo. Especificamente, o sujeito não foi aprovado num concurso, quando chegou na investigação social, foi vetado na investigação social que é feita pelo serviço reservado. Eu só consegui obter isso na Justiça Federal, especificamente para só no trecho que dizia respeito a ele. Por quê? Porque existem situações que revestem documentos de Estado com sigilo. Não é? Principalmente. Eu não sei o que eles discutiram. O simples fato de eles xingar a China é uma coisa. Isso é um problema político. Mas no ambiente daquilo que é discutido numa reunião ministerial, ele pode ter discutido, por exemplo, grau de investimento. Né? Vamos colocar um outro exemplo. Quando uma empresa vai começar a verificar a contabilidade de outra, há um acordo de sigilo para que os dados que ela vai encontrar na sua contabilidade não sejam divulgados ao mercado. Eu posso não comprar, mas eu também não vou divulgar. Perfeito? Então não tem sentido eu pegar uma reunião de 4 horas, expor esta reunião de 4 horas de assuntos que não estão relacionados ao objeto do inquérito. Mas se divulgar, aí é um aspecto político, no meu entender. Puramente político. Porque senão eu vou ter que dizer o seguinte, Boturão, por que então foram gravados com 20 anos os contratos de financiamento do BNDES para a construção do porto em Cuba? Mariel. Foi gravado com 20 anos de sigilo absoluto. Porque existe uma legislação de confidencialidade, respeitando o entendimento diverso. Bom, eu não sei, porque evidentemente a gente está acompanhando. A impressão que se tem é que o Celso de Mello vai abrir de vez, né? Porque o que já se falou sobre esse vídeo, que já disse as barbaridades. É difícil imaginar que tenha acontecido alguma conversa que prestasse, né?
realmente fosse alguma coisa republicana, que tivesse sido conversado ali por esses patéticos ministros aí desse desgoverno que a gente vê a cada dia que passa, comandado pelo ocupante lá do Palácio do Planalto. Não sei o que o Flávio pensa a respeito dessa questão, parece que você concorda com a tese do... Concordo. Juridicamente, evidentemente, eu vou discordar do Joaquim Não, aqui, mas assim, claro. não estou nem levando para o lado aqui jurídico, obviamente que tem todo o embasamento aqui o Joaquim para falar sobre isso, mas acredito também que deve ficar restrito ao foco da investigação, né? Eu acho que ali, dentro de uma reunião de 4 horas, você falou bobagem, mas você também discutiu estratégias de governo, ou seja, isso, eu acho que você publicizar esse tipo de coisa é que... Eu estou acostumado assim, a gente aqui em Santos, né, nós temos reuniões de secretariado com o prefeito e tal, enfim, não existe muita margem para esse tipo de posicionamento, de colocação, que foge muito como está sendo colocado aqui, né? Pegar alguém aqui e começar a xingar a Câmara no meio de uma reunião dessa, isso não existe, não tem esse espaço para isso. Esse clima de churrasco, né? Exatamente, fica um clima de festa, né? De informalidade. E aí você está numa reunião institucional. Quanto você tem por ano, por exemplo, reunião de secretariado? Não, o prefeito faz aí Uma vez por ano? Uma vez por mês. Uma vez por mês faz? Ele faz reuniões. Reúne todo mundo? Agora não está tendo reunião há um bom tempo, Não, mas ele faz reuniões. não. É que assim, o Bolsonaro Agora até mudou o vírus, formato. não, mas... Sim, mas a gente tem aí uma vez a cada mês, mais ou menos, ele faz uma reunião de secretariado. Agora, e ele, na verdade, tem uma pauta específica, né? Ele entra, algumas pessoas falam, normalmente você faz posicionamentos para que todos possam saber o que está acontecendo nas outras pastas, ou seja, é um balanço, muitas vezes econômico, para poder, né, o secretário de Finanças pontuar para todos. Pois é, mas as reuniões hoje acontecem muito segmentadas, né? Agora até o Bolsonaro mudou de formato. Uma decisão, por exemplo, você não vai tomar uma decisão da área da saúde reunido lá com todos os secretários, vai tomar a decisão ouvindo os especialistas, o secretário de saúde, depois isso vai ser comunicado a decisão que foi tomada naquela área específica da saúde. Assim, o que eu acho estranho... O que vai o secretário de Educação o que eu acho assim, opinar, você ali, né? por exemplo, você está dentro de um governo, aqui como Santos, você tem pessoas de vários segmentos diferentes, né? De vários partidos diferentes, como no governo federal também existe isso. Apesar dele demonstrar e de falar que é todo mundo técnico, você tem pessoas de correntes diferentes. Como é que você abre numa reunião dessa, que obviamente ele podia conversar com o Moro separadamente sobre aquilo que ele gostaria que fizesse? Moro, eu gostaria que você preservasse, enfim, nem sei qual é o teor de fato, mas a gente imagina que ele poderia conversar isso a 4 paredes com o Moro, né? Falando, talvez ele mais 2, 3, poderia ter um poder de convencimento. Agora, falar na frente de todo mundo e achar que isso não vazaria, eu não sei nem como é que não vazou antes, precisou o Moro, porque eu estou falando, você não tem como, tem situações que são estratégicas, né? Se ele está querendo trocar o chefe da Polícia Federal, ele vai falar abertamente, é muito estranho esse tipo de comportamento. E pelo que foi apontado aí por todos que foram ouvidos, realmente ele sustentou essa questão da mudança. Ele fala, não falei Polícia Federal, não falei Superintendência, mas falou de outra forma. Mas falou, na frente de todo mundo e de gente de correntes diferentes que estão fazendo parte do governo, amanhã pode não estar mais. O Mandetta era aliado dele de primeira hora, estava defendendo. Hoje já não está mais, estou falando. Você tem pessoas que estão com você hoje, amanhã não podem não estar. Como é que você abre uma situação dessa, estratégica, na frente de pessoas que você mal conhece? Então, por mais que estão trabalhando juntos, que são... atuam juntos dentro de um governo, você não tem a relação de intimidade. Então, acho que foi algo realmente fora dos propósitos. Santana, participação com alguém? Isso. O Marcelo Alonso, ele pede para comentar a decisão do prefeito de São Paulo de fazer o rodízio em São Paulo, que segundo ele está trazendo mais problemas do que solução. É um rodízio polêmico, há quem diga que ele é inconstitucional, ilegal, né? Porque você não pode usar uma lei que é específica para trânsito num período de pandemia. Mas o Tribunal de São Paulo rejeitou ontem uma ação de 4 empresários contra o rodízio. Mas aí que está, parece que... Eu não sei, o problema é que o metrô, né, os ônibus, né, Flávio, a informação que a gente tem é essa. Por falar em São Paulo, o prefeito está internado novamente, foi internado não por motivos do tratamento do câncer, né, que ainda os leucócitos ainda que estão com os problemas que ele vem enfrentando, né? Mas nem nada relativo, me parece, ao tratamento do câncer que o Bruno Covas vem se submetendo já faz um bom tempo, né? Teve lá uma colite, né? Parece que foi confirmada pelos médicos, enfim, o problema era esse, cólicas fortes, né? Região abdominal, cólicas intestinais, enfim. E parece que entre hoje e amanhã deve ter alta, deve retornar ao trabalho. E a gente aqui, mais uma vez, reforça a nossa torcida aqui. O Bruno é chapa nosso, amigo nosso, cria da casa aqui, cria da cidade, nasceu em Santos, enfim, né? Primeira candidatura dele foi a vice, né? Com o Raul Cristiano lá atrás e tal. O Bruno
amigo de todos nós, gostamos muito, torcemos muito pela recuperação completa do prefeito de São Paulo. Agora, não sei se alguém tem mais informação com relação ao rodízio, é realmente um rodízio estranho, né? Mas... Teve um problema, né, com o secretário de Estado, né, o Baldi, reclamou publicamente, enfim, achou que foi uma decisão que não foi acordada. Obviamente que você tira carro da rua, você aumenta no transporte público, isso causa também um transtorno no momento que você não pode aglomeração. Então, acho que as decisões estão sendo tomadas, né, com medidas drásticas, voltamos a falar isso, por conta das pessoas que não estão respeitando, mas tem que ter estratégia, inteligência para não ter que voltar atrás depois. Todas as medidas que estão sendo tomadas aí com relação à pandemia estão sendo acatadas pela Justiça, né? A Justiça não está, pelo contrário, ela está rejeitando, na verdade, qualquer tipo de posicionamento divergente àquelas pessoas que estão tratando com relação à pandemia. E, então, teve a entrada com uma ação, não conseguiram dar sequência, foi rejeitado, ou seja, então segue-se aí, mas eu acho preocupante também, eu acho que tem que ser feito aí um período de teste para ver se isso realmente ajuda ou se piora a situação. Só aqui que um juiz resolveu dar uma liminar para o sujeito não ter que usar máscaras. Pô, discordou da decisão do prefeito. Aí a prefeitura teve que recorrer, né, ao tribunal, né, me parece. O tribunal cassou. O tribunal cassou, evidentemente. Pô, tenha santa paciência. Um exemplo claro, já falei aqui 1 milhão de vezes. Eu tive a Covid, tive o vírus, né? Em casa todos tivemos, né? Meu caso foi um pouco mais complicado, foi um caso mediano, vamos dizer assim, como o caseiro estava sentado aqui, até explicou, a situação exatamente parecida com a dele e tal. Eu poderia ligar para o prefeito e falar, prefeito, eu não preciso usar isso aqui. Eu não estou curado, né? Criei anticorpos, né? Ou seja, não pego mais esse vírus do Covid-19, nem transmito mais. A troco do quê? Eu vou fazer uma coisa dessa. Eu estou aqui com a máscara, saindo daqui, vou botar a máscara e vou colaborar aí com as pessoas e acabou. Para quê? Para ser o cara... Gostou? Vamos ver se eu trago uma para você. Gostei dessa. Essa é aquelas de guerra, né? Que você gostei dela, hein? Do meio do mato lá, do exército. Bem legal, velho. Programa principalmente com ela já. Porque deve acomodar melhor na orelha. Já estourou o tempo. O senhor está bonito de máscara. Fica caia, assim. De máscara fica melhor, né? Gente, obrigado ao Joaquim, obrigado Flávio Jordão. Valeu. Marcos Santana inteiramente conosco, de segunda a sexta, ponto de vista ao vivo, 13h30, reprise às 8 da noite, tá certo? Está aqui a minha. Com Covid ou sem Covid, imunizado ou não, como é o caso, eu estou imunizado, use a máscara para colaborar aí com as autoridades. Valeu, obrigado, gente. Tchau. Olha aí,